Nosso. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Diga isso. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder e tua é glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é glória para sempre. Amém. Aleluia. Como no céu, como no céu. Na terra como é, Senhor. No céu. Deixa o céu na terra como é no céu. No céu. Se nós pudéssemos ouvir nessa noite o que existe, o que está sendo dito no céu, a meu e a seu respeito. As palavras do céu a seu respeito são palavras de paz, palavras de vitória, palavras de destino, de um caminho a seguir. Sabe, Satanás, ele tenta interferir na nossa conexão com Deus. A Bíblia diz que a nossa iniquidade faz com que muitas vezes nós não consigamos ouvir a voz do Senhor a nosso respeito. Mas que nessa noite, aquilo que está sendo dito no céu sobre a minha e sobre a sua vida, nós possamos ouvir aqui nessa noite. Que nós possamos sentir aquilo que está acontecendo no céu. Onde a doença não importa mais, onde a dor não existe, onde não há tristeza, onde não há choro. Na terra como é no céu. Na terra como é, Senhor. No céu deixa descer. Deixa o céu descer. Na terra como é, Senhor. No céu. Declare profeticamente, diga. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Diga com o seu coração. A palavra do Senhor diz que quando nós falamos, muitas vezes nós estamos profetizando. Use esse profético que está dentro de você e comece a declarar: deixa o céu descer, deixa o céu descer.
deixa o céu. Diz, na como será? Deixa o céu descer. Diz, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Diga com seu coração. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino. Teu é o reino. Teu o poder e tua é glória pra sempre. Amém. Teu é o reino. Teu o poder e tua é glória pra sempre. Diz mais uma vez. Teu é o reino. Teu o poder e tua é glória pra sempre. Amém, amém. Teu é o reino. Teu o poder e tua é glória pra sempre. Amém. Olá pessoal, nós queremos nesse momento trazer aqui uma mensagem muito importante para você. Sabe que você é muito importante para nós, a sua família é muito importante para nós, e nós queremos aqui oportunizar nessa noite para que você seja um colaborador, um sócio do nosso empreendimento no reino, que é essa comunidade, a Igreja Encontros de Vida, que é essas lives através do nosso canal Pulse e EDV e tudo que temos realizado aqui em favor do reino de Deus. Queremos aproveitar esse momento tão especial e convidar você para ser o nosso colaborador, o nosso sócio. Você que já entende o quanto é importante investir no reino de Deus, não somente com oração, não somente com a nossa participação, não somente com o nosso congregar, tudo isso é muito importante, mas em tempos de pandemia, em tempos onde nós não temos cultos presenciais, como nós necessitamos também da ajuda de você, amigo, amiga, você que é nosso membro, você que não é membro dessa igreja, mas que tem no seu coração um sentimento de ser um apoiador. Aqui nós temos aqui no nosso vídeo as nossas contas digitais, também temos aqui o CNPJ da nossa pessoa jurídica, da nossa Igreja Encontros de Vida, que é o nosso Pix. Você pode fazer nesse momento, agora, uma oferta de amor, para que nós possamos prosseguir com os projetos da igreja, para que nós possamos cumprir com os compromissos que temos, e que são muitos. Vocês sabem que nós somos uma pessoa jurídica, nós temos uma comunidade, uma igreja, e temos compromissos financeiros para cumprir. Seja esse sócio, seja fiel, meu irmão e minha irmã, nos dízimos e nas ofertas. Seja fiel nas tuas ofertas voluntárias, mas que seja realmente de coração, não por uma questão religiosa, não por uma imposição, e nem tampouco por um vídeo como esse que estou aqui, não tentando te emocionar, mas colocando aqui a oportunidade de você ser um ajudador, de você semear em terra fértil, como essa igreja que nós aqui presidimos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está comovendo, tocando teu coração, está levantando patrocinadores, levantando sócios, para que a gente siga fazendo as nossas lives, levando essas mensagens a tantos lares, a tantas pessoas que têm trazido para nós esse feedback de alegria, de mudança de vida. Nós queremos continuar e nós dependemos, precisamos da ajuda de cada um de vocês. Às vezes as pessoas pensam, mas eu tenho pouco, eu não tenho como ajudar, eu estou com dificuldades. Faça prova com Deus, através do Pix. Aqui você pode fazer uma doação até de R$1, você pode fazer de 2, de 3, de 5, aquilo que Deus colocar no teu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai multiplicar 100 vezes mais. Faça-o
e faça a prova com Deus, como diz lá em Malaquias 3, que Ele vai abrir sim as janelas dos céus na área financeira e te abençoar, abrir uma porta de emprego, quem sabe para você ou para alguém da sua família, através do teu voto, através da tua fé, através dessa oferta abençoadora. Eu vou orar por você nesse momento. Pai, eu abençoo essa casa, essa família, esse homem, essa mulher, esse jovem que está agora ofertando, que está enviando esse Pix, que está fazendo uma transferência para nossas contas digitais que estão aqui na nossa tela nesse momento. Pai, eu abençoo a vida financeira agora dos teus filhos, abençoa essa casa, guarda essa casa e seja, Senhor, como a tua palavra diz, esse Deus provedor, que provê as nossas necessidades em todos os níveis, também na questão econômica, no trabalho, naquilo que os teus filhos estão empreendendo. Eu abençoo esse comércio, essa empresa, esse projeto, esse sentimento altruísta, esse sentimento de amor que essa pessoa agora está depositando nessa oferta. Abençoa, Pai, tu sabes a necessidade da tua igreja e tu sabes a necessidade de cada vida nessa noite. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Receba a bênção, receba a multiplicação no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus realmente te abençoe grandemente nessa área financeira. Esse é o meu desejo, esse é o meu anelo no meu coração, que a igreja seja abençoada, que as famílias sejam abençoadas em todos os níveis. Que Deus te abençoe e continuamos com a nossa reunião. Fique aí. Vocês sabem que é tão maravilhoso estar em família, estar em casa. Esse sentimento de estar em família. Algumas filosofias, eu vou chamar de filosofias porque não são teologias, estão dizendo por aí: não, você é igreja, fique na sua casa. E fique em casa se você é do grupo de risco, fique em casa se você está com algum problema respiratório, e isso a gente já sabe. Mas muito antes da pandemia já existem algumas pessoas dizendo: eu sou igreja, eu fico em casa porque eu sou igreja. A Bíblia não diz que nós somos igreja, ela diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Mas nós somos igreja, nós somos eclesia tuteu, a igreja de Deus, quando nós estamos em família. E é muito duro falar isso, sabe por quê? Porque o Senhor me confrontou hoje à tarde. Eu nem conheço essa música que nós vamos cantar, eu ouvi algumas vezes aqui e eu não sei cantar ela. E aí eu liguei para a Júlia e disse: Júlia, tu sabe, né, essa música? Ela disse: eu sei. Eu disse: então canta, porque o Senhor quer falar conosco através disso. E ela disse: não, eu amo essa música, eu vou cantar sim. Essa música fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús, e eu já vou dizer para você o que tem uma coisa a ver com a outra. E você que está em casa, em nome de Jesus, receba essa palavra agora, em nome de Jesus. Jesus estava no caminho com os discípulos, e eles só reconheceram Jesus na hora do partir do pão. Partir do pão está falando de comunhão, está falando de unidade, de estarmos juntos, de sermos família. Satanás quer roubar isso da gente, e o Espírito Santo do Senhor está clamando, sabe por quê? Algumas pessoas foram machucadas por outras pessoas que se diziam ser pessoas de Deus. Mas é nesse lugar em que o ferro afia o ferro. É nesse lugar onde nós somos confrontados no nosso caráter e Deus começa a nos moldar e nós começamos a morrer para ser um pouquinho mais parecidos com Jesus. É na hora do partir do pão que Ele revela para nós quem Ele é e o que Ele quer de nós. Sabe, não era um discípulo no caminho e aí Jesus encontrou com ele. Eram os discípulos no caminho. E o Senhor fez queimar essa palavra no meu coração. São quando estamos juntos, quando estamos em família, em unidade, quando estamos caminhando juntos, é que o Senhor, Ele, na hora do partir do pão, na hora da comunhão, Ele se revela para você. Você é casa de Deus. Sim. O Espírito Santo mora dentro de você, sim. Nós temos experiências particulares com o Senhor, sim. E eu sei que você já teve. Eu também já tive. Mas tem algumas coisas que é na hora do partir do pão que os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao
som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Muitas vezes, quando nós vamos ministrar, eu conversava isso com o Emerson e com a Carol lá em casa, numa madrugada em que nós estávamos buscando o Senhor, conversando sobre as coisas do reino. E eu disse para eles, muitas vezes nós subimos lá na plataforma, no palco, e nós queremos, Senhor, o que Tu quer ouvir de mim hoje? Oh. E é lindo isso. E nós precisamos, Senhor, me dá as palavras que Tu quer ouvir, sim. Eu disse, mas tudo que eu disser não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Mas como assim? Não, eu fui feita para louvar a Deus. O que eu disser, eu posso dizer as palavras mais lindas, mais belas, elas não vão fazer uma grande diferença na minha nação, elas não vão fazer uma grande diferença na minha vida. Mas quando nós dizemos, Senhor, o que Tu quer falar conosco? Uma palavra dEle e faz tudo acontecer. Tudo acontecer. Uma palavra liberada hoje no céu sobre a sua vida faz tudo acontecer. Uma palavra liberada no céu sobre essa igreja faz tudo acontecer. E quando eu estava falando, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Porque eu não quero falar nada de mim. Essa palavra começou a queimar no meu coração. Esteja em família, busque comunhão, busque igreja, busque ser igreja, busque ferro que afia ferro. E eu comecei a falar, Senhor, essa palavra não, porque essa palavra é muito difícil. Não sou eu que tenho que falar isso. Não é pra mim, não é comigo isso. Eu vou falar de reino, de céu, aleluia, da glória de Deus. Eu não quero falar disso. E o Senhor me confrontou. Seja igreja, porque é no partir do pão que Ele vai se revelar para você de uma forma sobrenatural, de uma forma sobrenatural, e a sua vida não vai mais ser a mesma, e o seu ministério não vai mais ser o mesmo. Você crê nisso? São coisas difíceis de ouvir, não são? São difíceis para mim, porque quando fala em confronto, tira a gente da zona de conforto, é difícil, mas é isso que o Senhor quer falar para nós hoje. Ele quer se revelar a nós na comunhão, aleluia. Levante suas mãos nessa hora, vamos adorar o Senhor nessa noite com essa canção que fala sobre a comunhão, sobre o partir do pão. Aleluia, levante suas mãos nessa hora, vamos adorar o Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina ele amor. Ele é tão manso, cuida dos
nessa noite falar sobre duas coisas importantes. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre as tempestades da vida, os problemas que todos nós enfrentamos. Mas também hoje à tarde eu fui inspirado para trazer alguma coisa para você sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Eu hoje pela manhã ministrei no culto aqui da manhã, e à tarde ministrei para uma conferência internacional direto, online aqui para Buenos Aires e de Buenos Aires para o mundo. Uma conferência profética apostólica, e foi uma bênção ter participado ali junto ao apóstolo Aldo Stumpf, que alguns aqui conhecem, que já visitou aqui a igreja de Buenos Aires. E nessa conferência então eu falava sobre a presença de Deus. Estava vivendo intensamente tudo que nós presenciamos e experimentamos no Pulsão ontem à noite. Depois o culto da manhã, que também foi algo muito lindo, a presença do Senhor, ela está, não sei se você já se deu conta, mas essa presença ela continua aqui nesse ambiente. E eu falava hoje à tarde então na conferência sobre aquela passagem onde a Arca da Aliança que estava na casa de um homem chamado Obed-edom. E essa arca era a presença de Deus. Essa arca era a representação da presença de Deus. Aonde a presença de Deus está, há alegria. E diz as Escrituras que a família de Obed-edom prosperava. Tudo que eles faziam prosperava, porque a presença de Deus estava dentro da sua casa. Eu quero dizer para você nessa noite, que se a presença de Deus está dentro da tua casa, tudo que você fizer prosperará. E se você não está prosperando, avalie a sua vida. Peça a Deus nessa noite, ao Espírito Santo, me mostra aonde que eu estou falhando, aonde que eu estou deixando a desejar, aonde é que eu não estou trazendo a glória para o teu nome na minha vida, nesse tempo que eu tenho para comunicar, para proclamar, para pregar, para ser testemunho da tua glória, porque nós temos um tempo, e um tempo determinado. Você tem ocupado esse tempo, para proclamar essa glória. Você tem feito algo para dizer a Deus: aqui estou, Senhor, usa-me a mim, toca a minha vida, faz de mim, Senhor, um vaso de honra, para que o teu nome seja exaltado nessa terra, para que eu possa chegar no final da carreira, no final dessa missão que tu tens proposto a mim, e possa dizer: cumpri com a missão, cheguei ao propósito da minha vida. Tem muitas coisas que estão distraindo as pessoas, tem muitas coisas que estão deixando as pessoas incomodadas, entristecidas, e isso é a questão humana, que eu quero falar um pouco sobre isso, quero meditar sobre isso com vocês. Todos nós somos humanos e muitas vezes deixamos que a nossa humanidade, que a nossa carnalidade, que a naturalidade humana venha nos trazer prejuízo, venha nos trazer dor, nos trazer atrasos. Mas nessa noite, o Senhor quer alinhar algo com a tua vida. Nessa noite, o Senhor quer alinhar o seu coração com o coração dele. Nessa noite, o Senhor quer que você saia por essa porta com um sentimento de que você vai sair para esse fim de semana, ou melhor, para essa semana que se inicia, com um propósito renovado. Quantos estão aqui? Eu quero que você entenda isso. Há uma passagem em Mateus 14, 22, 33. Vou ler uma parte dessa passagem. Todos conhecem, é muito conhecida. Diz assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda. Volta um pouquinho, filha. Isso. Para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Agora sim. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Bota 26 para mim. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo:
é um fantasma, e gritaram com medo. Até aí. Vocês conhecem essa passagem, muitos já leram, muitos já ouviram, quem sabe, uma mensagem falando de Jesus caminhando sobre o mar. E essa passagem, ela traduz algumas coisas interessantes. Primeiro, parece até uma piada, parece até mesmo uma brincadeira, Jesus fazer isso com seus próprios discípulos. Porque diz as Escrituras ali no primeiro versículo, que Ele ordenou, Ele disse, peguem o barco e vão adiante, vão na minha frente. Então, Jesus sabia que existiria ali uma tempestade, porque Ele sabe de todas as coisas. E por que Ele enviou os discípulos parar no meio de uma tempestade no mar? É porque muitas vezes, se Deus não sacudir a nossa vida, Ele não vai poder ensinar-nos conceitos espirituais, porque as coisas espirituais se discernem no âmbito espiritual, e as coisas naturais, elas não permitem que nós venhamos a entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais estão mais além da nossa percepção natural. Somos seres humanos, temos 5 sentidos, nesses 5 sentidos nós captamos, nós aprendemos, nós absorvemos, nós nos comunicamos com o mundo exterior. Mas esses 5 sentidos não são capazes de penetrar no sobrenatural. Eles somente podem interpretar as coisas no âmbito físico, naquilo que já existe, nas coisas que são temporais. Mas nessa noite o Senhor quer que você entenda uma coisa, que nós possamos entrar no sobrenatural de Deus, porque eu vim aqui hoje, nesse dia, desde a manhã e agora à noite, falar de um Deus sobrenatural. Ele está acima dos conceitos humanos, Ele está acima das tuas qualificações, Ele está acima daquilo que você pode projetar na finitude da tua vida. Ele é o Deus criador dos céus e da terra, e a Ele está os atributos de onisciência, onipresença, onipotência. Ele é onipotente, Ele é onipresente, e Ele tudo sabe. Ele sabia da tempestade, pastor? Sabia. Então, Ele fez uma brincadeira de mau gosto com seus amigos? Não, o Senhor nunca fez nada com mau gosto, Ele sempre faz com bom gosto. E mesmo nas provas que talvez você esteja passando, mesmo na tempestade que você esteja vivendo, você pode dizer, por que Deus permite que eu passe por isso? Pois exatamente aí está a chave do que eu quero externar, expressar para você nessa noite. É quando Deus permite as provas, é que você realmente se rende. É realmente nesse momento que o orgulho cai por terra. É nessa hora que a tua intelectualidade, o teu dinheiro, a tua fama, seja o que for que você tenha como orgulho, fica lá embaixo. Você tem que dizer, eu não consigo sozinho, eu não avanço sozinho, eu não consigo superar sozinho essa adversidade. Pelo contrário, como dizia Kelly, me enche de medo, me enche de temor, e eu enfraqueço. Parece que torno a ser aquela criancinha pequena, cheio de medos, precisando de colo, precisando de abraço, precisando de uma palavra de afirmação. Pois eu quero te dizer uma coisa nessa noite, é exatamente assim que Deus quer que você venha a Ele. Disse uma vez Jesus, aqueles que estavam afastando as multidões para chegar nele, principalmente porque naquele momento se aproximavam dele crianças, e ele disse, deixara vir a minhas criancinhas, porque deles são o reino dos céus. Não era somente o tamanho, não era somente a faixa etária, mas há um ensinamento de que aquele que quer realmente receber e viver o sobrenatural de Deus, deve se aproximar dele com um coração puro como de uma criança, desprovido desse orgulho, desprovido desse tipo de sentimento malicioso, e dizer para ele, Senhor, eis-me aqui, eu preciso de ti, eu não consigo vencer as tempestades sozinho, eu não consigo vencer as ondas sozinho, eu não consigo vencer os raios, essa tormenta, esse barulho, eu não consigo. Os problemas que eu estou enfrentando são tão grandes, são maiores que eu, são maiores que a minha capacidade intelectual pode alcançar, é maior do que o meu dinheiro pode comprar. Eu não consigo estar estável, feliz emocionalmente falando, eu não consigo me relacionar bem porque estou descoordenado, estou totalmente fora de si, estou preocupado, estou com medo. E sabe o que acontece? Quando nós estamos assim, o Senhor vem caminhando sobre o mar, Ele vem no sobrenatural. Não sei se vocês estão entendendo a mensagem.
Ele vem no sobrenatural. Ele podia vir num outro barquinho, sim ou não? Sim ou não? Ele podia vir nadando. Um homem jovem, forte, podia vir nadando. Mas é tempestade. A tempestade começou depois. Ele podia ter vindo num outro barco. Isso tudo seria natural. Seria normal. Ou seria fisicamente possível. O impossível era ele vir caminhando sobre o mar. Vocês estão entendendo? Quando você está passando por uma tormenta, o Senhor vem através do impossível para mostrar que Ele é Deus. Porque Ele é especialista em coisas impossíveis. Olha bem, Ele estava caminhando e vinha até o barco. Os discípulos olharam de longe. E diz ainda a Bíblia que o problema já era grande. Era uma grande tormenta, eram raios, eram ondas gigantescas. E para piorar, apareceu uma assombração no meio do mar. Eles ficaram com medo, porque quando Jesus se aproximava, eles acharam que era um fantasma. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, pegue essa palavra hoje, essa é para você pegar assim e colocar, é para mim. Se você entender, quando você está enfrentando um problema, pense agora na tua tempestade, desse tempo. Todos nós passamos por tormentas, pequenas tempestades, grandes tempestades, pequenos desafios, grandes desafios, mas todos temos desafios, sim ou não? Seja na área da enfermidade, da doença, seja na área relacional, em casa, família, trabalho, financeiro. Você tem uma tormenta, uma tempestade, uma dificuldade, um problema. Pense. Agora, escute. Às vezes, quando nós estamos numa tormenta, e parece que as coisas vão piorar, parece que vai piorar, escute bem, é nesse momento, onde você rendido está, pensando, só o que me faltava era isso, né? Que a gente fala assim, só o que me faltava agora é isso. É nesse momento que você pensa isso, é que Jesus vem caminhando no sobrenatural ao teu encontro. Você ainda não está conseguindo discernir, você não está conseguindo, você tem uma mente humana, a mente humana é mística, a mente humana ela vive um sincretismo religioso. A mente humana, os caras caminhavam com Jesus. Sabe o que aconteceu horas antes desse episódio? Eles estavam lá na beira do mar, na outro lado, e Jesus alimentou 5.000 pessoas, multiplicando a comida. Um milagre terrível. Eles viram com seus próprios olhos Jesus alimentando mais de 5.000 pessoas. Aí eles entram no barco, começam a navegar e se levanta uma tempestade e Jesus vem vindo e eles acham que é um fantasma. Que mente humana limitada é essa? Essa é a minha mente e a tua mente. Essa é a minha mente e a tua mente. Pastor, então como fazer para entender quando Deus está agindo, quando Ele vem? Você tem que ter realmente convicção de que Deus é Deus e Ele é galardoador daqueles que o buscam, de que Deus é Deus e Ele faz todas as coisas para o bem, todas, até mesmo as tempestades, as tormentas, sim, Ele permite, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nesse momento dessa viagem, nesse momento crucial, Jesus vem caminhando sobre as águas. Mas por que Ele vem caminhando sobre as águas? É porque Ele é superior a toda a tormenta, Ele é superior às ondas do mar. Nada pode tocar no poder de Deus. O poder de Deus é superior que todas as consequências físicas, climáticas, e também Ele é maior que o teu problema e que o meu problema. Agora, a pergunta é: como eu posso desfrutar dessa sobrenaturalidade? Se eu vivo nesse corpo limitado, se eu vivo nessa carcaça, nesse tabernáculo humano, se tenho a minha mente limitada, se sou um ser temporal e esse Deus é um Deus intemporal, como conseguir conciliar a minha vida terrena e assim mesmo crer que Ele pode resolver os meus problemas? Eu quero dizer uma coisa para você: o que nós necessitamos é exatamente aquilo que os discípulos pediram para Jesus num certo momento. Jesus tinha falado um pouco tempo antes para eles: olha, sem mim nada vocês podem fazer.
E daqui a pouco alguns discípulos perguntaram e pediram: Senhor, acrescenta a nossa fé. Quem sabe nessa noite você tem que pedir para Jesus: Senhor, acrescenta a minha fé. Acrescenta a minha fé para ver o sobrenatural. Acrescenta a minha fé, Senhor, para que eu possa sair dessa inércia, dessa paralisia espiritual, dessa confusão mental, de que quando as coisas apertam eu corro para o ocultismo, eu corro para os benzedores, eu corro para todos os tipos de dogmas e de superstição. Me dá fé, Senhor, para superar o medo de coisas espirituais que eu não consigo explicar, que acontecem. Escuta bem, eu vou dizer uma coisa: quem tem Jesus não tem medo de demônio. Quem tem Jesus não tem medo de assombração. Quem tem Jesus não tem medo de vultos. Quem tem Jesus não tem medo de, como diz alguns estudiosos da parapsicologia, não tem medo de coisas da psicocinese, coisas se movendo mentalmente, caindo xícara no chão, quadro que quebra. Eu digo isso com experiência. Pensa no menino medroso, era eu. Pensa no adolescente medroso, era eu. Medo de fantasma, medo de defunto, medo de gente machucada, medo de acidente, medo de tudo que se relacionasse ao além. Nunca conseguia olhar filme de terror, tinha pavor, tinha medo. Se me contava alguma história lá do passado, meus avós, de assombração, eu ficava sonhando de noite, não conseguia dormir. Eu era uma pessoa que não ia em velório, porque eu não podia ver uma pessoa morta. É desconfortável isso para qualquer um, mas eu tinha terror. Eu fui superar isso com quase 30 anos de idade. Foi quando Jesus realmente entrou no meu coração e gerou fé dentro de mim. E Ele expulsou dos meus olhos todo tipo de fantasma, expulsou da minha vida todo tipo de temor do além, das coisas espirituais, porque eu consegui entender que só existem dois lados nesse negócio espiritual. Só existem dois lados: o lado do bem, onde está Deus, os seus anjos, e o lado do mal, que é o inimigo de Deus, Satanás e seus anjos. E que esse lado do mal já foi vencido na cruz, e que o nome de Jesus é um nome que é sobre todo nome, e que nada, nem na terra, nem embaixo da terra, no inferno, no céu, no cosmos, tem poder contra esse nome. E eu descobri, como essa canção que cantávamos antes, que eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, Ele envia os seus anjos para que acampe ao redor de mim e me livre de todo o mal. Pastor, mas como é que o senhor crê nisso? Isso é uma história na Bíblia. Eu creio pela fé. E quando eu descobri isso, eu me rebelei contra os demônios. Eu me rebelei contra os fantasmas. Eu fiquei com raiva de todos os espíritos que me amedrontaram a vida inteira. Hoje não tenho medo disso. Trabalho com libertação há anos, vendo manifestações diabólicas, vendo pessoas possuídas por demônios, terríveis manifestações. Tantas coisas já vi com os meus olhos, coisas sobrenaturais do mal. Mas o que mais me alegra e o que mais me dá alegria é ver as pessoas sendo libertas pelo bem, pelo poder do nome de Jesus. Esse poder está aqui nessa noite. E Ele vem caminhando até você sobre as águas. Sobre as águas. E diz as Escrituras que Pedro disse para Ele: se é Tu mesmo, Jesus. Porque Jesus disse: olha, tenham ânimo, não se assustem, sou eu. E Pedro disse: se é você mesmo, Jesus, me faz ir até Ti. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro deu um passo na água. E ele sentiu que os seus pés ficaram firmes sobre a água. E Pedro se encheu de fé e começou a caminhar. E ele caminhava. E Jesus estava ali na frente. O barco estava aqui. Ele sai do barco e ele caminha como se ali no teclado estivesse Jesus. Aqui está o barco. Ele sai do barco, ele pisa nas águas e ele começa a caminhar ao encontro de Jesus.
Só que teve um momento que ele tira o olhar de Jesus e volta a olhar para as tempestades que estavam, para os ventos que estavam ali, para as ondas que estavam revoltas, para os raios que caíam, e ele começou a afundar. Quanta gente está afundando assim na vida, que um dia olharam para os olhos de Jesus, que um dia buscaram ter essa fé verdadeira, mas as filosofias desse mundo, mas as ideologias lá da universidade, os professores, mentores que você está ali olhando e crendo que eles são pessoas portadoras de uma sabedoria tão grande, e eles têm sabedoria terrena, eles têm sabedoria filosófica, humana, máxima, chega num teto, não passa dali. Eles têm sim capacidades para ser professores, mas não têm visão espiritual. Eles não conhecem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles não têm a revelação que você hoje pode estar tendo aqui através dessa humilde mensagem mais poderosa do Evangelho, de que Deus está disposto a entrar na tua vida com sobrenaturalidade, que Deus quer mostrar para você o quanto Ele pode resolver essa tempestade que você está enfrentando. Eu me lembro que nas maiores tempestades da minha vida, quando eu achava que não tinha saída, aonde eu me derrubava de lágrimas, e ali do lado da minha cama, no banheiro, geralmente eu oro dentro do banheiro sozinho e choro, é lá que eu gosto de chorar. Talvez seja porque eu nunca chorei perto de ninguém, e me constranjo de chorar, até às vezes na frente da família, mas eu pedia para Deus: Senhor, eu não tenho mais forças. Se eu errei, se eu me equivoquei, Senhor, tenha misericórdia de mim. E se hoje eu me equivoquei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Sabe o que acontecia? Sempre sentia aquele calor, sempre sentia aquela presença vindo ao meu encontro, mas da mesma forma que ele vinha, ele me pedia meu coração, dizia: levanta, João, levanta, João, não te prostre aí. Lembro uma vez uma grande luta que eu enfrentei no Uruguai. Eu fiquei doente uma semana, mas era uma doença espiritual, eu não tinha vontade de levantar, era algo assim, meio depressão, meio opressão, meio tristeza, tudo misturado, meio decepção com pessoas. E eu uma semana com febre, com um monte de sintomas, e não tinha nada. Eu creio que chamamos até um médico aquela semana, porque lá os médicos vão na casa, quando a gente chama eles vêm, tem um sistema lá diferente. E nada. Até que um dia, num sábado, passado quase uma semana, eu escutei a voz do Espírito Santo falando comigo: eu não te quero ver mais aqui. Eu não te chamei aqui nesse país para ser um covarde. Levanta agora. E eu senti a mão do Senhor me sacudindo. Era como se a mão dele me estivesse levantando daquela cama. Assim como Pedro começou a afundar no mar, assim quando Pedro tirou o olhar dos olhos de Jesus e começou a afundar, o Senhor, Ele estendeu a mão e levantou a Pedro. Quero dizer uma coisa para você: ainda que você esteja afundando em alguma área da tua vida, o Senhor não vai permitir que tu venha submergir naquele mar. Antes que você venha submergir, Ele estende a mão e levanta, 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 porque o Senhor não te formou, o Senhor não te trouxe a esse mundo, o Senhor não permitiu que você fosse formado no ventre de uma mulher, nascesse, estivesse aqui ouvindo essa mensagem, essa palavra, para ser um derrotado, para ser alguém que afunde no mar. Não, o Senhor estende a sua mão para ti hoje, nesse momento, e te levanta, e te coloca de pé do lado dele, caminhando no sobrenatural. Nós somos humanos, e nós somos esquecidos. Nós não podemos esquecer os benefícios da cruz, não podemos esquecer o que Deus faz, o que Ele é, e é assim que nós vamos caminhar no sobrenatural. Estão me entendendo? Se você desviar um pouquinho a tua atenção, se você não orar, se você não jejuar, se você não vir nos cultos, sabe o que vai acontecer? Você vai esfriar e vai afundar no mar.
Quantas vezes você já se sentiu assim? Talvez no meio dessa pandemia, ficando em casa, não ora, não jejua, não busca Deus, não lê a palavra, não congrega, e a tua vida gelou, e você está enfrentando tormentas e não sabe como sair, e quem sabe você está vendo Deus querendo se aproximar de ti, e você pensa que é um fantasma. A gente se perturba. Eu mesmo hoje, e eu peço perdão aqui para minha família, para minha esposa, hoje estava nervoso hoje de tarde, agitado, cansado, e eu procurei a minha máscara para vir para o culto, e fiquei irritado. Onde é que está a minha máscara? Procurei a minha jaqueta que eu vim de manhã, não estava, eu acho que eu botei naquela jaqueta, e procurei, onde é que estão minhas máscaras, e fiz, coitado da Léa, correr atrás da máscara, até que ela achou uma máscara para mim. Mas escute, agora eu ponho a mão no meu bolso direito e achei a máscara que usei ontem. Mas pior não é essa. Botei a mão no meu bolso esquerdo e achei a máscara de hoje de manhã. Errei com ela. Tem gente errando com Deus assim também. Afanado. Quem quer máscara? Agora já nem sei qual é a limpa. Não sei qual é a limpa. Tem umas meio esverdeadas aqui, mas brincadeira. E assim foi com Pedro. Quando ele tirou o olhar, se perdeu. Começou a dar mancada, mas o mais lindo de tudo é que Jesus estendeu as mãos, levantou Pedro, e a cena que eu fico imaginando, como é que foi isso? Eu fico imaginando, sabe, quando Jesus ele começa a levantar a Pedro. Começa, sabe, eu fico imaginando assim, Pedro afundando. E Jesus olhando para ele, me dê a mão, Pedro. O Natan pode passar aqui? Vem cá, Natan é o Pedro. Olha só, está afundando, vai. Está afundando. Olha só. Aí Jesus dá a mão assim. Levanta, Pedro. Dá um abraço, meu amigo. Eu não te deixo afundar, porque eu te amo. E agora está lá o barco. E os discípulos lá vibrando, alegre, feliz. E eles estão caminhando juntos assim. E Pedro diz, pá, Jesus, que sacanagem, Jesus. E Jesus disse, não, foi uma brincadeira para te ensinar, Pedro, a ter fé, e a saber que eu estou sempre com vocês, todos os dias, que eu nunca vou te abandonar. E eles foram caminhando, e rindo, abraçados, amigos, subiram no barco, e a tempestade acalmou. Obrigado. A pergunta é, você tem levado Jesus para o barco da tua vida? Você tem levado Jesus para o barco lá do teu trabalho, da tua empresa? Você tem levado Jesus, porque se Ele está lá no barco, Ele guarda a tua casa, Ele guarda o teu comércio, Ele guarda a tua casa, teu trabalho, Ele guarda os teus sentimentos mais íntimos, porque Ele está fluindo no sobrenatural. Ele fala contigo, Ele vem ao teu encontro, mas Ele quer uma coisa de nós nessa noite. Fique de pé, por favor. Jesus está perguntando para você nessa noite, eu vou ao teu encontro no sobrenatural, eu vou ao teu encontro caminhando sobre as águas desse problema, por cima desse problema. Você está disposto, a que nem Pedro, a sair de dentro do barco e dar um passo de fé e também vir ao meu encontro sobre a via do sobrenatural? Estão entendendo a pergunta? Vocês estão dispostos a caminhar sobre as águas com Jesus? Jesus demonstrou que não só ele podia caminhar, mas Pedro pela fé também podia caminhar. E se mais alguns daqueles discípulos que estavam ali dissessem, eu também quero, eu tenho fé, eles caminhariam sobre as águas também. Nessa noite eu te convido a caminhar sobre as águas.
Caminhar sobre as águas significa estar cheio da presença de Deus. Quando a presença de Deus está, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a presença de Deus está, as coisas começam a acontecer. A vida se torna mais leve. Os problemas que eram tão grandes se tornam tão pequenos diante de um Deus que é tão grandioso. Aquilo que te cegava antes, quem sabe a religião te cegava, as superstições te cegavam, as coisas espirituais não se discerniam, como não estavam sendo bem discernidas, inclusive para aqueles que já estavam caminhando com Jesus. Você nessa noite vai ter os olhos abertos. Deus já está abrindo os teus olhos. O Senhor já está fluindo no sobrenatural. Pense agora, feche teus olhos. Pense na pior tempestade que você já viveu. Pense como Deus fluiu nesse momento. E responda para si mesmo. Não foi algo sobrenatural que você não consegue explicar como saiu desse problema? Que Deus enviou uma pessoa que você nem sabia? Deus trouxe um médico e ele deu o diagnóstico correto? Você tomou aquele remédio que ninguém havia descoberto e ali você foi curado? Você conseguiu ir no banco e chegou lá, não tinha condições e de repente sumiu para mim uma vez uma dívida no banco. Fui buscar a dívida e cheguei no banco e disse, não está, essa conta já foi paga. Você crê que Deus pode até fazer isso? Como eu contava outro dia na conferência missionária, e hoje eu falava que o Senhor, Ele encheu o tanque do meu carro, ele estava vazio, eu tinha que andar mais 130 quilômetros com o meu carro, e não tinha mais posto de gasolina, uma estrada deserta no Uruguai, era já de tardezinha, era frio, era um tempo que não passava muita gente naquela estrada, eu ia ficar no relento, ia ficar com a Léa no relento, e nós começamos a orar, eu esqueci, Senhor, me perdoa, eu esqueci de abastecer, me perdoa, quando nos damos conta, estávamos na cidade de Salto, chegando num posto de gasolina, e o frentista enche e disse, meu Deus, mas esse tanque estava vazio, porque eu enchi todo o montante do tanque, ainda encheu um pouquinho mais e estava seco, e era para testemunho mesmo, eu disse, estava seco, 100 quilômetros seco de uma gasolina natural, mas Deus fez aquele carro andar e chegar até a minha cidade. Você crê que Deus faz coisas assim? Viva no sobrenatural. 1000 quilômetros sem a tampa do radiador, nós fomos fazer missão no Uruguai, sem água no radiador, e chegamos lá e disse, não pode ser, viajamos, o homem da van disse, eu tirei em casa, esqueci de colocar, e não queimou o motor, nem aqueceu, foi aquecer lá, daí foi ver o problema, foi andar um pouquinho lá, viram que estava um problema. Incrível. Você crê que Deus pode fazer coisas incríveis nesses próximos dias na tua vida? E que você vai caminhar sobre as águas com Ele? Escute, eu declaro essa palavra profética sobre a tua vida, você vai caminhar sobre as águas. É um sentido figurado, você vai caminhar no sobrenatural de Deus. Você vai ver coisas incríveis, coisas inimagináveis começarão a acontecer na tua família, no teu trabalho, no teu comércio, nas finanças. Pastor, mas o que eu devo fazer? É crer, é ter fé, é dizer, eu sei, Senhor, eu creio que Tu és esse Deus poderoso, que Tu vai vir de encontro a esse meu problema de uma forma sobrenatural, e eu vou caminhar sobre esse problema de uma forma sobrenatural. Primeiro, começa agradecendo nessa noite já. Quem tem fé já agradece pela solução. Diz, eu agradeço, Senhor, porque eu já vejo pelos olhos da fé. E isso, os olhos da fé é um olhar sobrenatural. É um olhar sobrenatural. Eu vejo pelos olhos da fé que Tu vai mudar o coração daquele homem, daquela mulher, daquele meu parente. Tu vais mudar, Tu vais, Senhor, libertar essa pessoa
dessa adição, desse vício. Tu vais curar, Senhor, o meu amigo, o meu irmão, esse familiar dessa doença. Eu creio que Tu me cura nessa noite dessa enfermidade também, Senhor. E eu já estou saindo desse lugar, dessa reunião, caminhando sobre as águas, com a vitória nas minhas mãos, com a cura, com a libertação, porque Tu és o Deus da libertação, Tu és o Deus da luz, Tu és o Deus que tem respostas para mim. Enquanto nós cantamos, eu quero orar por alguém aqui, e eu te convido a passar até o altar, dá um passo. Que Deus abençoe você que está em casa, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Receba o teu milagre, receba o Deus sobrenatural, viva no sobrenatural, em nome de Jesus.